Parece que alguns protestantes gostam de usar a patrística, né? Os pais da igreja contra a igreja católica, apostólica e romana, contra os dogmas católicos, contra as doutrinas católicas. Esses protestantes têm essa mania de usar os pais da igreja contra a igreja católica romana. Por exemplo, Santo Agostinho. Vi aí no canal protestante dizer que Santo Agostinho não era católico, apostólico romano. Mas Santo Agostinho escreveu sermões e um livro chamado A Cidade de Deus, volume 2, que dedica uma homenagem a Santo Estevão, né? No livro A Cidade de Deus, Santo Agostinho dedica toda uma obra à doutrina de intercessão dos santos. E Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, ensina, testemunha a curas e milagres pela intercessão de Santo Estevão. Precisamente, Santo Agostinho era devoto de Santo Estevão, de Santos Gervásio e Protássio, né, mártires, Santa Perpétua e Santa Felicidade, porque ele escreveu sermões sobre a glória desses santos mártires, né? E ao mesmo tempo, Santo Agostinho ensina e testemunhou milagres e curas pela intercessão desses santos. No exemplo de Santo Estevão, né, quando o corpo dele é transladado, né, o corpo de Santo Estevão, provavelmente incorrupto, é transladado lá para Hipona, onde pessoas cristãos oram diante do corpo, né, de Santo Estevão, e alcança vários milagres, várias curas, até exorcismos, né, expulsão de demônios. E como que protestantes que não estudam, né, que lê uma ou duas obras de Santo Agostinho, gosta de usar Santo Agostinho contra a Igreja Católica. Aí eu pergunto, se Santo Agostinho defende e ensina dogmas e doutrinas católicas, como a intercessão dos santos, o trono de Pedro, a catedra de Pedro, o batismo de criança, o canon bíblico católico dos 73 livros, como que Santo Agostinho não era católico, apostólico romano? Aqui eu vou ler, não vou ler todo para não ficar comprido, no sermão 286 de Santo Agostinho, a glória dos santos mártires, para a festa dos santos Gervásio e Protássio, mártires. Santo Agostinho. Mártir significa testemunho. Ora, a primeira glória dos santos é ter prestado a Deus o mais alto testemunho que se pode imaginar. Outra glória dos santos mártires é ser tão honrado hoje em dia quanto foram desacreditados enquanto vivos. Outra glória, por fim, são os milagres que Deus concede, muitas vezes por intercessão deles. Existem muitos testemunhos de vários prodígios operados em Milão por São Gervásio e seu Protássio. Não é se de admirar, portanto, sempre sobre ter favores e curas que são solicitados. A palavra martir é um termo grego empregado habitualmente como se fosse latim e significa testemunho. Então, verdadeiros mártires e os falsos, como há verdadeiro e falso testemunho. O Evangelho conta que havia notáveis entre os judeus que acreditavam no Senhor Jesus,
mas o medo dos outros judeus, mas o medo dos outros judeus os impedia de confessá-lo publicamente. Mas o escritor sagrado logo faz esta observação: preferiu a glória dos homens àquela que vem de Deus. Os mártires afirmam Cristo mais com a morte do que a vida. Os mártires foram sobre a terra como uma semente de sangue, e essa semente produzia a colheita da igreja. Mortos, eles se glorificam mais a Cristo do que enquanto vivos. Hoje ainda eles o divulgam. Eu prego. Sua língua está calada, mas suas ações falam. Aqui, Santo Agostinho falando que os mártires que morreram, né, que faleceram, estão vivos, né, estão no céu e pregam Cristo. Eles foram presos, estrangulados, encarcerados, processados, torturados, queimados, apedrejados, flagelados, expostos aos dentes dos animais. E mesmo com tantos gêneros de morte, eles foram ridicularizados como fosse nada. Mas é preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Naquele momento, ela foi preciosa somente aos olhos do Senhor, mas hoje ela também aos nossos olhos. Quando então era uma desonra ser cristão, a morte dos santos era aos olhos humanos uma morte vil. Era detestada, ela era desecrada e considerava-se uma maldição morrer, ser crucificado, ser queimado como eles. Mas que fiel não ambiciona hoje esse tipo de maldição? Os corpos de Protássio e Gervásio são honrados por milagres. Ou seja, parece que onde os corpos, né, de São Protássio e Gervásio iam, ocorria milagres e curas, né? Aqui Santo Agostinho vai testemunhar milagres e curas através da intercessão desses santos. Hoje, então, meus irmãos, celebramos a memória viva neste lugar dos santos Gervásio e Protássio, mártires de Milão. Não festejamos o dia em que seu monumento foi erguido entre nós, mas o dia em que suas cinzas preciosas perante o Senhor foram descobertas pelo bispo Ambrósio, um homem de Deus. Eu, Santo Agostinho, fui testemunha então da glória imensa desses mártires. Eu estava lá, eu estava em Milão. Eu soube dos milagres que Deus ali operou para dar testemunho da morte preciosa de seus santos, pois aqueles milagres deveriam fazer com que aquela morte, já preciosa perante Deus, se tornasse preciosa também aos olhos humanos. Aqui, a Igreja Católica ensina: quem faz milagres é somente Deus. Agora, o que ocorre é o cristão pedir ajuda, súplica e intercessão a algum santo, né, de devoção, pedir que os santos ou que a Virgem Maria orem por nós a Deus. Mas quem faz os milagres é Deus. A Igreja Católica ensina isso. Um cego bem conhecido em toda a cidade recuperou a visão. Ele foi conduzido até lá e retornou sem guia. Não ouvimos dizer ainda que ele esteja morto. Talvez ainda esteja vivo. Ele se dedicou então a servir a vida inteira na basílica, onde repousam os corpos dos mártires. Aqui provavelmente corpos incorruptos, né? Até hoje na Igreja Católica existem os corpos incorruptos de santo. Provavelmente os corpos de São Gervásio e São Protásio estavam incorruptos e Santo Agostinho foi testemunha, né? E aonde era translandado os corpos desses santos, ocorria milagres, né? Que as pessoas oravam diante dos corpos desses santos e ocorria milagres e curas, né?
Assim como os católicos oram diante de imagens, ou diante de relíquias dos santos, ou diante de corpos incorruptos do santo. Então, Santo Agostinho aqui detalha exatamente tudo isso. Como ficamos felizes em ver sua visão restaurada, né, do cego curado pela intercessão de São Gervásio e São Protássio. Nós o deixemos ocupado com seu serviço. A imortalidade é concedida aos imitadores dos mártires. Deus não deixa de se manifestar e ele sabe como deve fazer seus milagres. Ele sabe providenciar os meios de torná-los admiráveis e impedir que ele seja menosprezado. Ele não concede a todos a saúde pela intercessão dos mártires, mas a todos aqueles que imitam os mártires, ele promete a imortalidade. Se ele não concede a todos, que não se preocupe, aquele a quem ele não concedeu, para que seja repetido o que é prometido no final. Que ele não reclame pelo que Deus recusou. Aqueles que Deus cura milagrosamente não morrem algum tempo depois, mas aqueles que ressuscitarem mais tarde viverão eternamente com Cristo. Como a cabeça, ele nos precedeu, ele esperou que seus membros sigam o corpo místico inteiro, Cristo e a Igreja estará completa então. Algumas vezes eu me lembro da narrativa dos milagres feitos pelos mártires, que é lida diante de vocês. Há alguns dias lemos em uma dessas narrativas que um doente, tomado pelas dores mais vivas, disse: "Não posso suportar mais." O Marte, que tinha ido para curá-lo, lhe perguntou: "O que você faria se fosse levado ao martírio?" Muito então sofre o martírio em seu leito. Sim, muitos. Satanás os persegue ali de maneira mais dissimulada e mais inteligente do que antes. Observa um fiel estendido em seu leito, ele sofre cruelmente, ele reza e não é ouvido. Ou melhor, ele é ouvido, mas é testado. Observa um fiel estendido em seu leito, ele sofre cruelmente, ele reza e não é ouvido. Ou melhor, ele é ouvido, mas é testado e exercitado. E para ser recebido como filho, ele é chicoteado. Enquanto ele sofre, assim surge uma língua tentadora. Talvez seja uma mulherzinha, talvez seja um homem. Se é que pode chamá-lo de homem, que se aproxima do leito do doente e diz: "Faça até um unguento e você será curado. Recorra a tal encantamento, a saúde lhe será restaurada. Foi assim que ficou curado. Pode acreditar, fulano, Beltrano, também cicrano." Então aqui, no Sermão 286, Santo Agostinho, ele testemunha, né? Ele testemunhou, testemunha, escreveu e ensina aqui a intercessão dos santos, né? No caso aqui, São Gervásio e São Protásio. Aí em outros sermões ele vai falar sobre Santo Estevão e outro sobre a Santa Perpétua Santa Felicidade, culto aos santos, né? Sobre a intercessão dos santos. E no livro a Cidade de Deus, volume 2, ele dedica praticamente o livro em devoção a Santo Estevão, os milagres, as curas, os exorcismos feitos pela intercessão de Santo Estevão. Aí eu pergunto para o protestante: vocês não acreditam na intercessão dos santos, mas vocês usam Santo Agostinho para refutar, contrariar a Igreja Católica Romana, mas veja que as mesmas doutrinas, os dogmas, ensinado pela Igreja Católica, pelo Catecismo da Igreja Católica, pelos documentos da Igreja Católica, era ensinada pelos pais da Igreja, como no caso aqui, Santo Agostinho, que ensina sobre a intercessão dos santos. Aí também temos Orígenes, né, que vai também
ensinar sobre a intercessão dos santos, e Orígenes vai citar o livro de Macabeus, que está ali no Antigo Testamento da Bíblia Católica. Então, Santo Agostinho era de fato católico, apostólico e romano.